Procurando por um curso de inglês de curta duração, mas que ensine de verdade? Encontrou o lugar certo. Quero mostrar para você que em poucos minutos você pode aprender muito deste idioma que para muitos ainda é um bicho de 7 cabeças. Quero que você se certifique de que inglês não é impossível de se aprender ou tão difícil. Os cursos oferecidos no mercado aqui estão defasados e, portanto, são ineficazes para o ensino atual. Nestes poucos minutos, quero te ensinar coisas que talvez outros cursos levassem anos para te ensinar e você ainda sairia cheio de dúvidas. Fique comigo até o final e você concordará com isso. Vamos começar por artigo definido e indefinido. O artigo definido. Em português, nós temos 4 componentes para o artigo definido. O, a, os, as. Em inglês, nós temos apenas um, the, que serve tanto para plural quanto para singular. Tanto para feminino quanto para masculino. Por exemplo, the father, the fathers, the mother, the mothers. Fácil, não é? O artigo indefinido, em português, ele é composto por 6 elementos. Um, uma, uns, umas, alguns, algumas. Em inglês, são apenas 3. A, and, some. A diferença entre a e an é que a é usado para todas as palavras que dão som inicial de consoante e an é usado para todas as palavras que dão som inicial de vogal. Por exemplo, a room, an office, some rooms, some offices, a city, some cities. Fácil, não é verdade? Agora eu quero ensinar você a passar todas as palavras em inglês para o plural. Existem regras gerais sobre a formação do plural em inglês. Normalmente, acrescenta-se o S para formar o plural de palavras. Por exemplo, the father, the fathers. The house, the houses. Se a palavra termina em Y, elimine o Y e acrescente IES, se antes do Y for uma consoante. Se a letra for vogal, apenas acrescente o S. Por exemplo, the city, the cities. The family, the families. The key, the keys. Agora preste muita atenção. Se a palavra termina em F ou FE, elimine o F ou FE e acrescente VES. Por exemplo, the wife, the wives. The knife, the knives. Se a palavra termina em SS, X, CH ou SH, acrescente apenas ES. The business, the businesses. The box, the boxes. Se a palavra termina em uma consoante mais a letra O, apenas acrescente ES. The tomato, the tomatoes. Agora preste atenção, existem palavras que não seguem essas regras gerais. Portanto, é preciso você memorizar cada uma delas. The man, the man. The woman, the women. The child, the children. The person, the people. Olha só, se você pensava que existia persons ou people ou peoples, você estava errado. People é o plural de person. Person é uma pessoa. E people é mais do que uma pessoa. Não é muito fácil? Você já sabe passar todas as palavras em inglês para o plural. Agora eu quero que você aprenda aquilo que escolas levam anos para ensinar. E muitas vezes você sai de lá cheio de dúvidas. O verbo to be. Um verbo comum em inglês, ele é conjugado muito facilmente, porque ele muda só na terceira pessoa. Por exemplo, o verbo to work. Verbo to work é um verbo comum, o verbo trabalhar. Vamos conjugar o verbo to work. I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work. Ele muda apenas na terceira pessoa, para que nós possamos identificar que é a terceira pessoa. Então é como se você passasse essa palavrinha para o plural. Você acrescenta o S e pronto, você já sabe que é a terceira pessoa. Se o verbo to be fosse conjugado como um verbo comum, seria I be, you be, he, she, it bees. We be, you be, they be.
Seria bem mais fácil. Mas também ele seria um verbo comum. Quem quer ser comum hoje? Não é verdade? Você vai aprender inglês para se destacar na sua vida. O verbo to be também é um verbo que se destaca. Nós temos o verbo to be, a diferença dele para os outros verbos, ele é um verbo irregular e ele não é conjugado no seu próprio nome. Ele muda para 3 diferentes nomes, por isso nós o chamamos de verbo estelionatário. Já pensou se você pudesse mudar de nome 3 vezes não usando o seu próprio nome? O verbo to be, ele muda para am, are e is. Vamos conjugá-lo corretamente? I am, you are, he, she, it is. We are, you are, they are. Fácil, não é verdade? Também diferente do português, que nós sabemos que uma pergunta, ela é pergunta somente no final da frase, porque nós vemos o ponto de interrogação. Em inglês, nós podemos identificá-la já no início da frase. Sempre que você ver uma dessas palavras, tenha certeza de que é uma interrogação. What, where, when, who, whose, why, how many, how much, do, does e o verbo to be. Am, are e is. Então, sempre que você ver uma dessas palavras no início da oração, é uma pergunta. Por exemplo, em português eu vou identificar porque eu tenho que ler a frase inteira e no final eu vou ver a interrogação. Você trabalha aqui? É uma pergunta, porque tem um ponto de interrogação no final. Em inglês, do you work here? Ainda que não tivesse o ponto de interrogação, eu sei que é uma pergunta, porque no início da frase, a frase começa com o do, e sempre que o do estiver na frente, eu sei que é uma pergunta. Assim como o verbo to be. Se o verbo to be for a primeira pessoa da oração, esta oração ela é interrogativa. Por exemplo, am I a good teacher? Are you here? Is it good? Olha que fácil. E o verbo to be também, sempre que você vê-lo como segunda pessoa da oração, tenha certeza de que é uma afirmação. Por exemplo, I am a good teacher. You are here. It is good. Então, você viu o verbo to be na primeira pessoa da oração, é uma interrogação. Na segunda pessoa da oração, é uma afirmação. Você já sabe conjugar o verbo to be, já sabe a diferença dele para os demais verbos. Você viu como é fácil? Pronto, o verbo to be já não é mais um bicho de 7 cabeças para você, não é mais um monstro. Você já sabe a diferença entre ele e os outros verbos, você sabe também conjugá-lo corretamente. Isso é maravilhoso. Além disso tudo, você ainda aprendeu o plural de todas as palavras em inglês e você aprendeu artigos definidos e indefinidos em tão pouco tempo. Mas eu sei que foi muito bom, só que não é o suficiente para você. Eu quero que você aprenda a falar inglês fluente em curto espaço de tempo. Portanto, não perca mais tempo. Adquira hoje mesmo seu material e comece a estudar sempre que você tiver um tempo. E em menos de um ano, você estará falando inglês fluente e você verá a grande diferença que isso faz na sua vida. Você abrirá portas para novos horizontes na sua vida. Não perca tempo. Faça isso hoje mesmo e você certificará de que eu estou falando a verdade para você. Express Language não é apenas um curso de inglês online. É um curso de inglês à distância com apoio online 24 horas, 7 dias por semana, onde o aluno aprende de forma eficaz e definitiva. Eu garanto para você. Nos veremos na próxima aula. Até lá!